Bom dia pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Ema. Olha lá, estamos aí no dia 207. Então, hoje chegamos ao dia 207 da nossa caminhada e ontem aprendemos que não basta apenas ouvir a palavra, precisamos ouvir, receber, obedecer e permanecer. Ou seja, terminamos com uma certeza. A palavra de Deus permanece e prevalece. Mas hoje surge uma nova pergunta: o que acontece quando estamos obedecendo, mas mesmo assim enfrentamos dificuldades? Quando olhamos ao redor e não enxergamos saída? Quando parece que estamos no fundo do poço? Então, hoje nós vamos trabalhar, meditar e agradecer ao Pai, porque Jeremias viveu algo parecido. E hoje vamos descobrir uma verdade que precisamos guardar. Mesmo quando não enxergamos saída, Deus continua vendo onde estamos. Por isso que o nosso tema é Deus é o nosso socorro. E a base bíblica é Jeremias, capítulos 37 e 39. Hoje é 18 de agosto de 2026. Estamos nós aqui mais uma vez. Então vamos agora agradecer ao Pai por esse tempo de qualidade, né? Esse tempo que Ele tem nos proporcionado toda manhã, de buscar, assim, a palavra dEle, buscar essa direção que é maravilhosa. E que possamos nos fortalecer para que todos os dias nós possamos avançar um pouco mais em relação aos ajustes necessários, tudo aquilo que é necessário fazer ao longo desse dia. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos, para agradecer esse momento, Pai amado, grandioso, bondoso, eu venho em nome do Teu Filho amado Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, logo pela manhã. Tua presença é tudo aquilo que nós precisamos ter, Pai. Reconhecemos que precisamos de Ti, que existem momentos em que as circunstâncias nos assustam e não conseguimos enxergar uma saída. Por isso, abre nossos olhos nesta manhã, ajuda-nos a perceber que mesmo nos dias difíceis, o Senhor continua presente. Fala conosco, Pai. Fortalece nossa fé e ensina-nos a confiar no Teu socorro. Por isso, mais uma vez agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus está sempre disposto e disponível a nos ajudar. Por isso, Ele é o nosso socorro. Mas e nós? Como nós estamos? Então, vamos entender como nós estamos quando nós pedimos auxílio, pedimos ajuda e a quem nós pedimos. E isso nós vamos encontrar em Jeremias 37 a 39. Jeremias nos apresenta um período muito difícil. Jerusalém, Jerusalém estava cercada. O rei Zedequias procurava Jeremias e queria saber o que Deus dizia. Sim, é isso um dos pontos que nós vamos aprender. Buscar Deus exige disposição para ouvi-lo. Mas havia exatamente esse problema. Zedequias queria a ajuda de Deus sem necessariamente querer obedecer ao mesmo. E isso já nos traz uma pergunta. Busco Deus apenas para que Ele resolva meus problemas ou também para que Ele transforme meu coração? Porque mesmo no fundo do poço, Deus continua nos vendo. Deus pode enviar socorro de onde menos esperamos. Foi isso que aconteceu. Jeremias enfrentava uma situação ainda mais difícil. Ele foi lançado numa cisterna, ficou preso na lama, aparentemente sem saída. Mas Deus não havia perdido Jeremias de vista. Sim, não havia perdido. Surge uma pessoa da onde menos esperava. Seu nome é Ebed-Meleque, alguém que demonstra compaixão e participa do resgate de Jeremias. Sim, por isso que nós colocamos que nossa fidelidade nunca passa despercebida por Deus. Deus viu a fidelidade de Jeremias e também viu a atitude de Ebed-Meleque. Por isso, vamos guardar quatro verdades nesta manhã. E as quatro verdades
importante colocar para que a gente possa ter essa clareza do que nós vamos encontrar. A primeira verdade é buscar Deus também significa estar disposto a ouvi-lo. Zedequias queria uma resposta de Deus, mas ouvir Deus também significa estar disposto a aceitar a sua resposta. Já a segunda verdade é, mesmo quando não vejo saída, Deus continua me vendo. Jeremias estava dentro de uma cisterna. Os homens podiam não vê-lo, mas Deus sabia exatamente onde ele estava. Já a terceira verdade é, mesmo, Deus pode enviar socorro de onde menos espero. O socorro de Jeremias veio através de Ebed-Meleque. Era um local, era uma pessoa que menos se esperava, mas Ebed-Meleque, um egípcio, veio e socorreu Jeremias através de uma direção que o pai tinha passado. Por isso que nós possamos ter essa certeza, por isso que é a última verdade. Deus vê nossa fidelidade e nosso serviço não é em vão. Essa é justamente a verdade destacada no final do nosso devocional de hoje. Deus vê nossa fidelidade e nosso serviço não é em vão. Por isso que agora vamos começar pela primeira verdade, que está no primeiro bloco. O que realmente significa buscar a Deus? E, consequentemente, o que Deus vai nos ensinar. Então vamos fazer a leitura do primeiro bloco. O profeta Jeremias vivenciou uma cidade desmoronando ao seu redor, mas permaneceu fiel em meio à perseguição e à teimosia do rei Zedequias, que até o fim se recusou a ouvir a voz de Deus. Isso está em Jeremias 38, versículos 17 e 18. Mesmo diante dos avisos tão claros, Zedequias preferiu temer os homens em vez de obedecer ao Senhor. Então é isso aí. O primeiro personagem que nós vamos ver, e nós colocamos aqui para esse primeiro bloco, o título Buscar Deus exige disposição para ouvi-lo. O primeiro personagem que precisamos observar é Zedequias. Ele procura Jeremias, ele quer saber o que Deus tem a dizer. Até aqui parece uma atitude correta. Mas o devocional chama nossa atenção para algo importante. Zedequias queria a ajuda de Deus, mas não queria necessariamente mudar seus caminhos. Ele não estava disposto a obedecer. Por isso, pessoal, quando a gente encontra uma situação semelhante a essa, e isso pode acontecer conosco também, às vezes oramos, Senhor, muda essa situação. Mas Deus pode estar dizendo, antes de mudar a situação, quero tratar algo em você. Sim. A verdade, pessoal, que o confrontava, no caso Zedequias, era algo que principalmente cabe no nosso dia a dia. Não basta buscar uma resposta de Deus. Eu preciso estar disposto a obedecer a resposta. Por isso que vai nos levar ao primeiro confronto desta manhã. E o primeiro confronto desta manhã vai começar primeiro com essa frase que é extremamente necessária que nós possamos guardar nesse primeiro bloco. Não basta buscar uma resposta de Deus, preciso estar disposto a obedecer à resposta do mesmo. Então vamos lá. O que Deus quer mudar em nós? Primeiro, uma atitude errada. Aqui precisamos tomar cuidado, sim, cuidado. Buscar Deus apenas para que Ele resolva aquilo que está nos incomodando. Pessoal, é muito fácil buscar Deus quando estamos enfrentando um problema. E não há nada errado em pedir socorro ao Pai. O problema começa quando queremos o socorro de Deus, mas não queremos a direção do mesmo. Queremos que ele mude a circunstância, mas não queremos que ele mexa conosco. Por isso nós temos que ter uma atitude certa. Buscar a Deus disposto não apenas a receber seu socorro, mas também a sua direção. Essa é a atitude certa. Por isso que o exemplo cotidiano que nós vamos compartilhar aqui vai nessa linha. Oro pedindo que Deus mude uma situação, mas resisto quando percebo que Ele também quer mudar
alguma atitude minha. Isso provavelmente em algum momento você já deve ter passado por isso, ou ter presenciado. Esse é exatamente o problema. Talvez eu esteja orando há algum tempo, Senhor, muda essa situação. Mas talvez exista outra pergunta. Senhor, existe alguma coisa que o Senhor quer mudar em mim através dessa situação? Então, esse é o ponto que nós temos que ter atenção. Por isso que nós temos que declarar sim, que, como a atitude certa diria, Senhor, não quero apenas que mudes minha situação, mostra também o que precisa mudar em mim e me dê força para que eu possa cumprir. Porque a natureza humana pecaminosa que nós temos, ela, se não tiver a força do Pai, ela acaba esmorecendo. Por isso que nós estamos trazendo aqui uma pergunta para que possamos refletir sobre esse ponto. Quando busco Deus, quero apenas seu socorro ou também estou disposto a ouvir sua direção? Esse é um ponto que você não precisa responder para mim. Responda diante de Deus. E agora a história vai mudar de cenário. Jeremias vai experimentar literalmente o que significa estar em uma situação sem saída. Isso está no segundo bloco, que também vai nos mostrar algo, o que Deus está nos ensinando. Então vamos lá. A história do rei Zedequias nos mostra como o coração humano pode ser enganoso. Ele busca a ajuda de Deus, mas não está disposto a obedecê-lo. Queria uma oração de conforto, mas não a verdade que o confrontava. Muitas vezes nós também agimos como Zedequias. Buscamos a Deus em momentos de dificuldades, mas sem a intenção de nos arrepender e mudar nossos caminhos. Este é um chamado à reflexão. Buscamos a Deus para que Ele mude nossa situação ou para que Ele mude nosso coração. Bom, o segundo bloco eu dei o nome de Mesmo quando não vejo saída, Deus continua me vendo. Isso vai em linha ao que estava acontecendo com Jeremias. Essa é uma das cenas mais fortes do texto, né? Jeremias é lançado numa cisterna. Não havia água, havia lama. E Jeremias começava a afundar. Pense numa situação. Você está preso, não consegue sair sozinho. Humanamente, parecia não haver solução para o caso de Jeremias. E é nesse ponto que existe uma situação que Deus, sim, leva alguém para ajudar ele. E esse alguém era de onde menos se esperava. Porque se humanamente sua situação parecia sem saída, talvez seja exatamente assim que algumas situações da nossa vida parecem. Não estamos dentro de uma cisterna, não é isso que eu quero falar. Mas podemos nos sentir presos pela circunstância sem saber o que fazer e até sem enxergar uma saída. Mas a história de Jeremias nos lembra, mesmo quando eu não vejo saída, Deus continua vendo onde estou. E foi isso que aconteceu. Deus não havia perdido Jeremias de vista. E isso muda a maneira como enfrentamos nossos momentos de dificuldades. Por isso vamos refletir, mas antes de refletir, vamos guardar essa frase para esse segundo bloco. A frase para guardar é: minha dificuldade pode limitar o que eu vejo, mas não limita o que Deus pode fazer. Isso é muito importante. Então vamos agora refletir em relação ao nosso pensamento. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pensamento errado. Se eu não consigo enxergar uma saída, talvez não exista saída. Pessoal, quando estamos dentro de uma dificuldade, eu sei que a nossa visão fica limitada. Nesse caso aqui, chegamos à lama, por exemplo, do caso do Jeremias. Enxergamos paredes, enxergamos aquilo que nos prende. Mas o pensamento certo é: eu posso não saber como sair dessa situação, mas Deus continua sabendo onde estou. Deus enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. Jeremias não sabia de onde viria o socorro, mas Deus sabia. Então, no nosso caso,
É isso. Quando nós estamos numa situação que nós não enxergamos saída, não chegamos a alternativa para sair do problema ou da situação, Deus sabe. Por isso, pessoal, o exemplo que eu vou compartilhar com vocês é uma dificuldade se prolonga e começo a pensar: nada está acontecendo. Deus se esqueceu de mim. Talvez alguma situação esteja demorando mais do que você gostaria. Isso é possível. Já aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com você. Mas quando surgir esse pensamento, será que Deus está vendo? Será que Deus esqueceu de mim? A história de hoje responde. A história de Jeremias. Sim, Deus continua vendo. Essa é a resposta. Por isso que nós temos que declarar: eu ainda não consigo enxergar a saída, mas isso não significa que Deus deixou de agir. Nós temos que ter sempre a confiança absoluta que Deus sempre vai estar agindo. Porém, em algumas situações, nós estamos enfrentando uma dificuldade porque algo precisa ser mudado em nós. Então, por isso que vamos colocar: tenho medido a presença de Deus apenas por aquilo que consigo enxergar? Essa é a pergunta. A pergunta é exatamente essa. Tenho medido a presença de Deus apenas por aquilo que consigo enxergar? Jeremias não sabia de onde viria o socorro. Então aparece alguém que talvez ele jamais imaginasse. E isso acontece com você. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu algumas vezes. Pessoas que eu não esperava. Hoje mesmo, agora há pouco, acabei de receber uma mensagem e uma pessoa me mandou, primeiro escreveu às 3h45 da manhã. Provavelmente ele estava no momento de oração. E que bom, Deus usou essa pessoa para mandar uma palavra que eu estava precisando, que eu estou precisando, não que eu estava. Mas o fato de perceber uma pessoa querida e lembrar da gente, isso é importante. E por isso que eu falo para vocês, o que Deus quer nos ensinar com esse texto de hoje. Então vamos para o terceiro bloco, e o terceiro bloco vai falar o quê? Deus pode enviar socorro de onde menos esperamos. Vamos lá. A experiência de Jeremias no poço de lama é uma metáfora poderosa para nossos próprios momentos de desespero. Quantas vezes nos sentimos presos, sufocados pela lama de nossas circunstâncias, sozinhos e sem esperança? Mas Deus sempre envia socorro. A história de Ebed-Meleque nos lembra que Deus pode usar pessoas inesperadas para nos resgatar. Às vezes, a ajuda vem de onde menos esperamos. A fidelidade e a compaixão de um homem foram vistas por Deus é recompensadas. Essa história nos lembra que Deus sempre vê nossas ações e considera que o nosso serviço a Ele não é em vão. Isso aí. Surge um personagem muito importante, já citamos aqui, que é Ebed-Meleque. Ebed-Meleque soube o que havia acontecido com Jeremias. O texto devocional destaca que Deus pode usar pessoas inesperadas para nos resgatar. A partir do momento que Ebed-Meleque soube da situação de Jeremias, ele não ficou, mas ele não ficou apenas sabendo, ele fez alguma coisa. Ele procurou o rei e se posicionou em favor de Jeremias. Sim, a partir do momento que ele falou com o rei, imagine que na situação você falar com o rei pedindo que o rei mudasse algo que ele mesmo tinha determinado, ensina algo muito bonito sobre o socorro de Deus. Às vezes imaginamos exatamente como Deus deveria nos ajudar. Criamos até o caminho da resposta, mas Deus não está limitando ao caminho que imaginamos. Esse é o ponto. Porque nesse caso aqui, o Ebed-Meleque, ele participou do resgate do profeta. Sim, o socorro pode chegar através de uma pessoa, pode chegar através de uma oportunidade, pode chegar através de uma conversa, ou de uma porta que não estávamos enxergando. Por isso, Deus pode enviar socorro de onde menos esperamos. Esse é o ponto. A história de Ebed-Meleque também traz para nós, ou nos coloca de um outro lado da pergunta. A pergunta é a qual? Primeiro vamos guardar. Deus pode usar pessoas inesperadas para nos socorrer. E dentro dessa ótica, o que Deus quer mudar em mim? O que Deus quer mudar em você? Primeiro, uma postura errada.
Vamos lá. Esperar o socorro de Deus apenas de maneira como eu imaginei, que você imaginou. Existe uma coisa muito humana em nossas orações. Vocês vão há de concordar comigo. Pedimos a Deus uma resposta. E muitas vezes já imaginamos como essa resposta deveria acontecer. Acontece com você isso? Você em oração pede alguma coisa a Deus e na mente já vem uma resposta. Você mesmo já está, vamos dizer, criando essa resposta. Pessoal, a postura certa para todos nós é o quê? Permanecer aberto para reconhecer os caminhos e as pessoas que Deus pode usar. Confiar em Deus também significa dizer: Senhor, eu sei o que gostaria que acontecesse, mas confio na maneira como tu vais conduzir. Esse é o ponto. Um exemplo aqui que vai facilitar: peço ajuda a Deus, mas fico tão preso à resposta que imaginei que posso não perceber outros caminhos surgindo diante de mim. Isso é um perigo. Que, no caso, Jeremias precisava sair daquela cisterna, mas ele não escolheu quem seria usado no resgate. Ele nem imaginava. Mas Deus levantou Ebed-Meleque. E aqui é uma lição simples. Não limite o socorro de Deus ao caminho que você imaginou. Deus não tem limite. Por isso que o nosso limite humano não é a resposta de Deus, porque Deus entrega muito mais do que imaginamos. Então, nosso terceiro confronto é primeiro fazer o quê? Declarar para o Senhor: Senhor, não quero limitar o teu socorro à maneira como imaginei que ele deveria chegar. Sim. E a pergunta é: estou confiando em Deus ou apenas na forma como imagino que ele deveria agir? Pessoal, a atitude de Ebed-Meleque nos leva a uma última verdade desta manhã. Deus também vê aquilo que fazemos por fidelidade e compaixão. Sim, isso Deus vai nos ensinar. Deus vê nossa fidelidade. Então vamos lá, o quarto e último bloco. No capítulo 39, a palavra de Deus, que havia sido rejeitada por décadas, se cumpriu em todos os detalhes. A cidade de Jerusalém caiu e o juízo veio. Mas Deus protegeu Jeremias e também Ebed-Meleque, porque confiaram nele. Essa história nos encoraja a permanecermos firmes em nossa fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em colapso. Deus sempre protege aqueles que o amam e o honram. É, exatamente aqui chegamos à frase que o próprio devocional deixa para a nossa reflexão. Jeremias permaneceu fiel, mesmo sendo perseguido, e Ebed-Meleque também demonstrou coragem e compaixão. Talvez, muitas vezes, façamos o que é certo e pensemos: será que alguém percebeu isso? Talvez ninguém tenha agradecido, talvez ninguém tenha reconhecido, talvez ninguém tenha sequer visto. Esse é o ponto. Mas Jeremias permaneceu fiel em meio à perseguição. Nesse caso, pessoal, existe algo que talvez ninguém veja, mas alguém viu isso, alguém vê isso para nós. Quem é? Deus vê sempre as nossas atitudes. O texto de hoje nos lembra que o Senhor vê nossas ações e nossa fidelidade a Ele não é inútil. Esse é o ponto, não é inútil. O serviço prestado a Deus não foi em vão. Por isso, guarde a frase do próprio devocional de hoje, que é uma frase maravilhosa. O Senhor sempre vê nossas ações e considera que o nosso serviço a Ele não é em vão. Essa frase, ela vai do encontro ao último confronto, ao encontro do último confronto desta manhã. E o que é? O que Deus quer mudar em nós? Primeiro, uma escolha errada. Fazer o bem apenas quando existe reconhecimento ou retorno. Talvez esse confronto, essa reflexão, seja muito prática. Todos nós gostamos de reconhecimento, sem sombra de dúvida. Um agradecimento faz bem, uma palavra de incentivo também. E isso não é errado, de forma alguma.
Mas a escolha certa é continuar sendo fiel, porque meu serviço é, antes de tudo, para Deus. O problema é exatamente quando o reconhecimento passa a ser razão da nossa fidelidade. Pessoal, Ebed-Meleque fez aquilo que era certo. Jeremias continuou fiel. E Deus viu. Deus viu exatamente como os dois se comportaram naquela situação. Imagina a cidade sendo invadida, sendo queimada, pessoas mortas, mas Jeremias e Ebed-Meleque permaneceram fiel àquilo que é o certo, àquilo que é a direção do Pai. O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é: faço algo para ajudar alguém, servir ou cumprir uma responsabilidade, mas fico frustrado quando ninguém percebe ou agradece. Talvez você faça algo por alguém mesmo. Talvez você sirva, ajude, cuide e ninguém percebe. E a palavra de hoje nos lembra: Deus percebe. E aquilo que fazemos diante dele não é em vão. Por isso que nós vamos trazer aqui uma declaração mesmo. A declaração aqui: Senhor, mesmo quando ninguém perceber, quero continuar fazendo aquilo que é certo diante de ti. É maravilhoso isso, porque isso nos ajuda a responder essa última pergunta aqui. Minha fidelidade depende do reconhecimento das pessoas ou da certeza de que Deus vê? Tenho certeza que você vai saber a resposta correta. Por isso que agora vamos juntar essas quatro verdades que Deus nos ensinou nesta manhã, que nós vimos no início e nós vamos ver agora. No primeiro bloco, né, nós vimos que buscar Deus também significa estar disposto a ouvi-lo. Zedequias queria o socorro de Deus, mas não estava verdadeiramente disposto a obedecer aquilo que Deus dizia. E aprendemos: não quero apenas que Deus mude minha situação, preciso permitir que Ele também mude meu coração. Já no bloco 2 vimos que, mesmo quando não vejo saída, Deus continua me vendo. Quando não vejo saída, Deus continua nos vendo? Sim. Jeremias estava na cisterna, ele não conseguia sair sozinho, mas Deus sabia exatamente onde ele estava. E o terceiro bloco, o que é que nós vimos? Nós vimos que Deus pode enviar socorro de onde menos espero. Jeremias talvez não imaginasse que Ebed-Meleque participaria do seu resgate, mas Deus já tinha um caminho. E finalmente, agora no último bloco, nós vimos que Deus vê nossa fidelidade e nosso serviço não é em vão. Jeremias permaneceu fiel, Ebed-Meleque demonstrou coragem e compaixão e Deus viu. Pessoal, e essas quatro verdades nos levam a uma mensagem central, que é aquela principal mesmo nesta manhã. O que é que eu vou compartilhar com vocês? A mensagem central é: mesmo quando não vejo saída, Deus continua vendo onde eu estou. Sim. Se tivesse que guardar apenas uma verdade desta manhã, eu gostaria que fosse esta. E aí, o que é que nós devemos guardar na nossa sequência do dia? Primeiro, nós sabemos que todos os dias nós temos desafios, dificuldades, mas nós temos que ter confiança, nós temos que saber pedir socorro e a quem nós devemos pedir socorro, e nós temos que ser fiel. Então, guarde essa sequência: dificuldade, confiança, socorro e fidelidade. Quando isso é posto, pessoal, nós vamos lembrar sempre o quê? Deus pode usar pessoas e caminhos inesperados para nos socorrer. Por isso, nós vamos aplicar hoje. O que é que nós vamos aplicar? Primeiro, aquela prática que já está sendo habitual, tenho compartilhado com vocês, é fazer três perguntas ao Pai. A primeira: estou pedindo apenas que Deus mude minha situação ou permitindo que Ele também mude meu coração? Já a segunda pergunta é: existe alguma dificuldade que tem me feito pensar que Deus não está vendo o que eu estou vivendo? Talvez você ainda não enxergue uma saída, mas isso não significa que Deus não esteja vendo você. E, finalmente, a terceira pergunta é: continuo fazendo o que é certo mesmo quando ninguém reconhece? Sim, porque o texto de hoje nos lembra: Deus vê. E, por último, pessoal, é uma oração simples, prática e que é normal, que tem que ser normal para nós. Seria assim: Senhor, mesmo quando eu não enxergar uma saída,
ajuda-me a confiar que tu sabes onde eu estou. Que nós não possamos desconfiar se Deus está esquecendo de nós, porque Deus sabe o seu nome, Deus sabe o meu nome. Ele nos chama pelo nome. Por isso que agora vamos transformar essas verdades em uma oração de agradecimento por mais esse momento de qualidade que Deus nos proporcionou. E agradeço também de fundo do coração a todos aqueles que estão nesse momento e aqueles que puderam escutar e principalmente compartilhar. Porque o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos saber que nós estamos aprendendo a palavra, vivendo a palavra e compartilhando a mesma. Então vamos agradecer ao Pai. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua palavra nesta manhã. Obrigado porque aprendemos que nenhuma situação consegue nos esconder dos teus olhos. Tu sabes exatamente onde estamos, Pai. Reconhecemos que existem momentos em que ficamos preocupados, olhamos para as circunstâncias e não conseguimos enxergar uma saída. E algumas vezes podemos até pensar que estamos sozinhos. Mas nesta manhã, Pai, queremos declarar nossa confiança em Ti. Mesmo quando não sabemos de onde virá o socorro, o Senhor sabe. Mesmo quando não enxergamos o caminho, Tu continuas conosco. Por isso, entregamos diante de Ti nossas preocupações, nossas dificuldades e aquilo que hoje parece sem solução. Ajuda-nos a permanecer fiéis. E assim, Pai, como o Senhor fez com Ebed-Meleque, que demonstrou compaixão, ajuda-nos também a perceber quando nós podemos ser instrumento do Teu socorro na vida de alguém. Obrigado porque Tu nos vê, nos conhece e cuida de nós. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Como nós colocamos aqui, né? Mesmo quando não vejo saída, Deus continua vendo onde estamos. Por isso que o Senhor sempre vai ver nossas ações e considera que o nosso serviço a Ele não é em vão. E mais uma vez, recapitulando, a nossa missão é conhecer a palavra, viver a palavra e compartilhar a palavra. Que Deus abençoe você nessa terça-feira maravilhosa. O dia está passando tão rápido que eu tenho que pensar que dia nós estamos. Mas hoje é terça-feira e que Deus abençoe você, sua família e até amanhã. Amanhã, quarta-feira, estaremos aqui em nome de Jesus às 5h21. Tchau, pessoal. Fique com Deus, Dia, hein? Até mais. Tchau, tchau. tchau. Bom dia.